Olá, queridos irmãos, é com muita alegria que nessa manhã nós nos reunimos aqui para fazer a gravação aqui para vocês desse mais um livro aqui do Pentateuco, nesse desafio, né, que nós temos tido aqui durante essas semanas, onde já perpassamos aqui por Gênesis, por Êxodo e agora nós chegamos ao livro de Levítico. Nós cremos que Deus tem falado ao seu coração de maneira especial e eu creio que Ele vai continuar falando, porque essa palavra abençoada de Deus diz que aquele que um dia começou em nós a boa obra, Ele há de aperfeiçoar até a vinda de Cristo Jesus, o seu Filho amado. Então que esse seja um tempo de renovo, de refrigério, que você possa encontrar uma mente iluminada, um coração incendiado pela palavra de Deus. É isso que nós desejamos, que essa leitura do Pentateuco traga ao seu e ao nosso coração. Então, como já dissemos, hoje nós adentraremos aqui ao livro de Levítico. Então, nós vamos perpassar aqui de forma mais panorâmica, para que você possa entender em 3 tópicos, de forma bem simples, para que você, ao fazer a leitura desse livro, você possa usufruir das bênçãos, da forma reveladora e santa como esse Deus se revelara à nação de Israel. Então, como primeiro ponto aqui, a gente queria salientar as principais características do livro de Levítico. Então, esse livro, ele foca de forma primordial na santidade de Deus. Irmãos, esse é um tema muito importante no mundo contemporâneo. Eu me lembro que numa vigília que a gente fez na Chácara Cumbaiá, a dona Wanda, esposa do reverendo Osni, ao ministrar naquele dia, ela falou sobre esse tema e algo que sempre esteve no meu coração e eu nunca me esqueci disso. A dona Wanda disse o seguinte, que ser santo não é você nunca se sujar. Ser santo é você se lavar todos os dias. Então tenha em mente que santo único, perfeito é Jesus Cristo e que nós temos sido criaturas, né? Agora filhos de Deus, como já mencionamos aqui o texto de Filipenses 1,6, temos sido aperfeiçoados em santidade, a fim de que galguemos a estatura aí de varões e varoas perfeitos. Então a santidade de Deus, irmãos, é tema preponderante, é um dos principais, né? É a ênfase que está no livro de Levítico. E a tradição cristã acredita a autoria desse livro a Moisés. Não só esse livro, como o Pentateuco todo, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Todos esses livros, a tradição cristã acredita a autoria ao grande libertador, né? Moisés. E é um conjunto de leis, né? De regras que Deus estabeleceu, né? Que Deus cunhou e passou a Moisés para que esse transferisse ao povo. E quando que isso foi escrito, Fábio? Possivelmente da saída do Egito, enquanto Israel era cativo lá, até a sua chegada à terra que Deus havia prometido. Canaã, né, era o destino. Então ali no deserto do Sinai, durante aqueles 40 anos em que o povo, né, caminhou ali pelo deserto. Então possivelmente durante esse tempo é que Moisés recebera de Deus todas essas regras, esses preceitos que apontam para um Deus que é santo. Isso você nunca pode esquecer ao fazer a leitura de Levítico. Então, santidade de Deus é a ênfase, né? A tradição acredita a Moisés, a autoria, e ele foi escrito quando? Nesse interim que mencionei a você, na saída do Egito até a chegada a Canaã, os 40 anos em que ficaram ali no deserto do Sinai. O segundo ponto é a cristologia do livro. Irmãos, qualquer leitura que façamos, qualquer sermão que você ouça, ele não fará o menor sentido se ele não culminar na pessoa de Jesus Cristo. Então, tudo precisa culminar em Cristo. Então, ao você fazer essa leitura, você tem que ter, vamos dizer assim, essa cristocentricidade. Você tem que buscar Cristo em cada lei que é lida, em cada preceito, em cada justiça que se é feita
durante o livro. Então, a cristologia é muito importante. Então, esse nome Levítico, o livro foi batizado assim por quê? Porque uma das 12 tribos, que era a tribo de Levi, esses irmãos da tribo de Levi, eles tinham a incumbência, ali na tarefa diária de todos, os levitas, a tribo de Levi, eles tinham a incumbência de auxiliar Arão, que era o sacerdote, e os seus filhos. Então o serviço do culto, quando eles iam cultuar, quando eles iam adorar a Deus, quando eles iam oferecer os seus sacrifícios, Arão e seus filhos eram quem, vamos dizer, dirigia a liturgia do culto. Tudo que seria feito eram dirigidos por eles. E os levitas, os irmãos da tribo de Levi, eram aqueles que auxiliavam Arão e seus filhos para o bom andamento aí do culto. Então, como nós mencionamos aqui santidade, nós estamos falando de cristologia, então todo o sacrifício ele era munido do quê? De um animal. Sem derramamento de sangue não haveria perdão dos pecados. Então todo animal que se era levado, não podia ser qualquer animal. Fosse um animal que tivesse um defeito nos olhos, algum que tivesse uma pata danificada, quebrada, esse animal ele não era aceito. Então tinha que ser perfeito. Tinha que haver uma perfeição, tanto nos animais quanto nos sacerdotes. O sacerdote também, Arão e seus filhos, eles tinham que apresentar também uma perfeição física. Você pode ver isso nos capítulos 1 a 7, vai falar sobre isso no tocante aos animais do sacrifício, e no 8 a 10 vai falar também dos sacerdotes, que são Arão e seus filhos. Então essa santidade que a gente mencionou é revelada nesse cuidado, nessa minúcia de, desde o sacrifício até o sacerdote, até isso ser apresentado diante de Deus como um aroma suave, como um incenso agradável, porque Deus é santo, e importa que seus adoradores o adorem dessa forma. Então, essa santidade ela é mencionada. Então, irmãos, quando a gente fala de imperfeição, chegamos a nós para a gente chegar na cristologia do livro. Já vou chegar lá, não esqueci. Então, a imperfeição denota o caráter do ser humano. Todo ser humano ele é imperfeito. Desde lá de Gênesis, Deus viu que era mal todo o desígnio do coração do homem. Lá em Romanos 3:23, Paulo diz: todos pecaram e destituídos, ou seja, e carecem da glória de Deus. Eles estão separados. Então todo homem ele é imperfeito. Então ele necessita, desse sacrifício pleno e eterno que foi o de Cristo por nós, para que nós fôssemos perfeitos. Então somente Cristo, irmãos, é quem resguarda em si toda a perfeição. E de que forma? Tanto como homem quando foi encarnado. Isso nós fazemos a leitura, por exemplo, de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, você vai encontrar lá que mesmo ele tendo sido sujeito a todas as tentações que eu e você fomos, ele permaneceu sem pecado. Então Jesus foi o homem perfeito. Não somente o homem perfeito, mas ele também foi o sacrifício perfeito. Você se lembra bem, quando João Batista avista o Mestre, em João 1:29, o que ele diz? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o homem perfeito, ele é o sacrifício perfeito e ele é o sacerdote perfeito. E se você for ver lá em Hebreus capítulo 5, dos 5 ao 6, você vai ver ali que ele é desde a ordem de Melquisedeque, o eterno sacerdote, aquele que intercede por nós junto a Deus, aquele quem leva os nossos pecados, aquele quem perdoa as nossas falhas e das nossas transgressões, ele não se lembra mais. Então, tendo ele entrado de uma vez por todas no lugar santíssimo e oferecido o seu próprio sangue como sacrifício vivo por mim e por você, agora você é livre, você é liberto para viver uma nova vida. Então não existe como você entender qualquer livro, Pentateuco, Antigo Testamento, sem lê-lo numa perspectiva cristológica. Então toda essa minúcia, todo esse cuidado, todo esse requinte de cada sacrifício aponta para o verdadeiro, único e eterno sacrifício. Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso que se encarnou como homem, fez-se sacrifício por nós e subiu para interceder, para guardar lugar para mim e para você na morada eterna que Ele tem preparado para nós. E por último, para a gente caminhar
para o final, aplicações práticas, meu irmão e minha irmã, para a sua vida, ao você ler, né, o livro de Levítico. Os mandamentos e todas as instruções que constam aqui no livro de Levítico, ele aponta para um Deus que é perfeito. Então Deus, ele não precisa mais de perfeição, porque ele já o é. Agora Deus almeja que eu e você sejamos santos, perfeitos, separados para uma boa obra. Se você ler o capítulo 11 de Levítico, a partir dos versos 44 e 45, você vai ver ali a afirmação de Deus. Eu sou o Senhor. Ele fala isso várias vezes. Eu sou santo. Então Deus, ele salienta o Deus que ele era sobre a nação, e ele mostrava a sua santidade ao povo, e também de alguma forma ele os fazia almejar essa vida separada e de santidade. E como que a gente alcança isso nos dias atuais? A palavra que eu quero deixar para você aqui, irmãos e irmãs, e que fará todo sentido quando você lê Levítico: obedecer. Esse verbo precisa morar no seu coração. Obedeça, irmãos. A obediência a Deus é quem vai fazer você andar pelos caminhos, vai fazer você permanecer dentro daquilo que Deus colocou como norma, como regra, para que eu e você sigamos. Porque a desobediência, ela vai gerar o que no meu e no seu coração? O pecado, o desvio, entende? Então lá em Isaías 59, 1 e 2, o profeta diz, olha, os braços de Deus, eles estão estendidos, os seus ouvidos estão atentos, mas os vossos pecados é que fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que ele não vos ouça. Então, toda obediência gera o quê? Rebeldia, gera pecado na minha e na sua vida. Então, permaneça, irmãos. A leitura de Levítico, ela vai trazer para mim e para você na companhia de toda a Bíblia. Quando você lê Hebreus, por exemplo, você vai ver que Jesus, ele é superior ao sacrifício, porque ele é o sacrifício perfeito. Você vai ver em Hebreus que Jesus, ele é o homem perfeito, porque ele é superior a toda a humanidade, a toda a criação. Sem Jesus, nada do que foi feito existiria. E quando você lê também Hebreus, você vai ver que ele é o sacerdote perfeito e eterno. Então, a gente fica a imaginar como é que a gente viveria se essa graça não nos tivesse alcançado. Irmãos, eu espero que esse breve relato, essa visão panorâmica de Levítico, tenha trazido e possa trazer ao seu coração edificação, obediência e santidade quando você fizer aqui a leitura de Levítico. Eu desejo a você uma boa leitura, que seu coração seja cheio e que você seja muito mais do que um leitor, muito mais do que um ouvinte, que você seja praticante, alguém que propague esse evangelho a fim de que outras pessoas reconheçam esse Deus da Bíblia como o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem ele enviou. Deus abençoe você, um forte abraço, fiquem com Deus.